Olá, espero que estejam bem. O vídeo de hoje é dedicado ao pensamento crítico. E antes de explicar o que seria isso, eu quero dizer que o pensamento crítico é algo importante não apenas para certa atuação acadêmica de pesquisadores que se dedicam às ciências sociais, à história, à filosofia, à literatura. O pensamento crítico, ele é uma disposição intelectual que coopera com a nossa vida em sociedade em quaisquer âmbitos. Em qualquer esfera da nossa atuação social, o pensamento crítico ele é produtivo, porque ele fortalece as nossas relações interpessoais, ele instaura uma boa disposição para com o outro, ele fortalece a nossa compreensão das outras pessoas. Então, o pensamento crítico ele é relevante tanto para a nossa vida privada, familiar, quanto para a nossa atuação coletiva, pública, institucional, que seja. Então, esse vídeo ele acaba perseguindo essa expressão no seu sentido mais lato sensu possível, né? Justamente porque o pensamento crítico aqui não é apresentado apenas como uma metodologia acadêmica, mas como uma forma de viver em sociedade, tá? Bom, então a gente se conecta com certa tradição de pensamento para pensar, né, para discutir o pensamento crítico. Essa tradição ela está encabeçada pelos teóricos de Frankfurt, principalmente o Adorno e o Horkheimer, que são dois teóricos que eu vou trazer aqui. E para a gente entender o pensamento crítico, antes de mais nada, eu precisava explicar para vocês qual é a diferença entre a teoria tradicional do conhecimento e a teoria crítica do conhecimento. A partir dessa diferença, nós podemos entender melhor o tal do pensamento crítico. Mas antes, vale fazer uma pequena menção ao conceito de teoria. Antes de pensar as teorias tradicionais e críticas, é importante dizer o que é teoria, né? O Adorno e o Horkheimer vão dizer que teoria é o saber acumulado de tal forma que permite ser este utilizado na caracterização dos fatos tão minuciosamente quanto possível. Quer dizer, a teoria é a capacidade de articular informações, conhecimentos acumulados para mobilizar uma compreensão sobre os fatos. Então eu reúno uma quantidade de conhecimentos, articulo essas informações para dar conta de caracterizar os fatos no mundo. Enquanto maior o número de informações, mais minuciosa é a minha caracterização. Essa é a definição de teoria por Adorno e por Horkheimer, e eu parto a discussão dessa conceitualização, né? E aí, tendo em vista essa noção de teoria, a gente vai para as teorias tradicionais do conhecimento. As teorias tradicionais, elas focalizam, elas hipervalorizam um conceito universal. O interesse delas está na construção de uma observação geral, de uma observação sobre o todo. E para que isso seja realizado, eles precisam refutar, ou melhor, negligenciar as especificidades da vida, as manifestações empíricas, as experiências, as situações do dia a dia, do cotidiano, porque apenas assim as suas observações universais, seus conceitos gerais, podem se manter inquestionáveis no alto de suas abstrações. Então a teoria tradicional tem como pressuposto uma fundamentação ahistórica, porque apenas com base nessa fundamentação ela consegue reerguer no ar das abstrações idealizantes uma perspectiva geral sobre o mundo. Então esse é o interesse da teoria tradicional. A teoria crítica, por outro lado, ela também é um processo lógico, mas ela é um processo que aciona em seu próprio método um reconhecimento histórico com a concretude da vida em sociedade. Então é um processo lógico, mas também é um processo concreto e histórico. Ou seja, recupera as condicionantes históricas como uma forma de construir o seu próprio método. Então o seu método está pautado no dialogismo historicizante, num diálogo profundo com as infinitas variantes da vida em sociedade. É disso que se trata a teoria crítica do conhecimento. Ao contrário da teoria tradicional, o sujeito do conhecimento
crítico é um sujeito que se reconhece como um sujeito histórico em um processo igualmente histórico que vai moldá-lo e que vai resultá-lo, né? Então ele se reconhece como resultado de tudo isso. Para a gente entender bem essa diferença, né, construída pelo Adorno e pelo Horkheimer, vale mencionarmos também um raciocínio muito interessante desenvolvido pelo Karl Marx e pelo Engels, que eu considero brilhante para a gente entender as diferenças e as repercussões dessas duas formas de construir conhecimento humano, né? No seu livro A Sagrada Família, Karl Marx e Engels vão construir uma alegoria das frutas. E aí eu vou aqui fazer o mesmo raciocínio deles para tentar mostrar a vocês como que essas duas formas de conhecer e estudar o homem, estudar o ser humano, estudar o mundo, podem comprometer com a nossa relação interpessoal. Vejam os objetos que estão aí representados. Nós temos, né, vários objetos que podem ser analisados tendo em vista uma tradição clássica, né, uma teoria tradicional ou uma teoria crítica. Se formos analisar esses objetos pelo espectro da teoria tradicional do conhecimento, nós vamos ter como foco, nós vamos ter como interesse filosófico central a representação geral de todos esses objetos. Ou seja, eu preciso construir um conceito geral sobre tudo isso. E aí eu pergunto, qual seria o único conceito geral que me permitiria teorizar sobre a maçã, sobre a pera, sobre os morangos, sobre a banana, sobre a melancia que estão aí expostos? A resposta única possível é ser fruta. Ser fruta é a representação geral e abstrata que me permite conceber esses objetos dentro de uma idealização construída pela minha mente, dentro de uma idealização construída pelo meu discurso. Mas qual é o problema desse método reflexivo? Qual é o problema dessa teoria especulativa? É que quando eu imagino que a minha representação abstrata, que é ser fruta, é o verdadeiro ser da pera, da maçã e da banana, eu acabo esclarecendo em termos especulativos a fruta como a substância da pera, da maçã e da amêndoa. Quer dizer, para mim, a representação abstrata ser fruta se torna mais relevante que a própria concretude desses objetos. Com isso, eu rejeito, eu refuto, eu desprezo as especificidades deles. Eu desprezo a textura do morango, a casca da banana, o peso da melancia, o sabor do abacaxi. Ou seja, eu acabo desprezando aquilo que faz da maçã a maçã, aquilo que faz da amêndoa a amêndoa. E aí eu passo a dizer que o essencial da pera não é a própria pera, nem o essencial da maçã é a peculiaridade da maçã. Eu passo a dizer que o essencial dessas coisas não é a sua existência real, passível de ser apreciada através dos sentidos, mas sim o ser abstraído por mim e a elas atribuído. Ou seja, o ser da minha representação, o ser fruta, a ideia abstrata, fruta, passa a ser mais relevante que as especificidades concretas e materiais desses objetos. E aí a minha razão especulativa, ela passa a considerar as diferenças sensíveis e materiais como algo irrelevante, não essencial e indiferente. Ela passa a ver na maçã o mesmo que na pera e vice-versa. E qual é o problema disso? Se formos transpor essa discussão do âmbito das frutas para o âmbito da sociologia, por exemplo, para o âmbito das humanidades, nós percebemos que essa teoria tradicional do conhecimento acaba criando uma ideia de um racionalismo falso, porque distorce livremente a realidade e cria com isso uma consciência igualmente falsa. Uma consciência que pressupõe dar conta do todo, com base num racionalismo barato, mas que para dar conta dessa conceitualização precisa sacrificar, precisa ignorar as especificidades da vida material, da vida concreta, da vida real, digamos assim. Então, esse raciocínio desenvolvido pelo Karl Marx e pelo Engels nos mostram não apenas a configuração dessa teoria tradicional especulativa, né, dessa teoria
de base iluminista, né, de base de uma tradição filosófica especulativa, e quais são também as suas repercussões e quais são também os seus prejuízos para a nossa vida em sociedade. Quando a gente aplica isso, por exemplo, na educação, a gente percebe que a educação que busca cimentar, que busca reafirmar esses conceitos gerais, supostamente neutros e desvinculados da nossa vida em história, essa educação ela é uma educação que apenas luta pela permanência da vida como ela é, da vida em sociedade como ela é. Agora, inclusive o próprio Adorno, num texto intitulado Educação para quê? Ele vai dizer que a educação voltada para a experiência é a educação emancipatória. Ou seja, a educação que, ao invés de reafirmar conceitos gerais e universais, mas que se abre para as especificidades das experiências várias, essa educação sim promove uma emancipação dos sujeitos, promove uma emancipação dos indivíduos que habitam, que transitam na sociedade. Bom, e aí a teoria crítica, é claro que ela vai responder a tudo isso. O próprio Karl Marx e o Engels, eles vão também trazer, eu acho que vale a menção aqui, eles vão fazer uma citação, né, de um livro, de um romance francês chamado Os Mistérios de Paris, do escritor Eugène Sue. O Eugène Sue, ele vai escrever um romance, então, né, Os Mistérios de Paris, que se trata de uma personagem chamada Fleur de Marie. Fleur de Marie é uma mulher que sofreu todas as violências quando era criança, foi brutalizada, cresceu numa classe desprivilegiada, subalterna, foi explorada, foi prostituída. Então ela carrega uma trajetória de grande violência, ela carrega uma trajetória de grande crueldade imposta a ela. E aí, num certo momento desse romance, ela conhece um príncipe, ela não sabia que ele era príncipe, ele era um príncipe disfarçado, né, que é o Rodolfo, e o Rodolfo ele tinha como propósito caminhar pelas classes mais subalternas para tentar reverter certas injustiças sociais. E aí, no encontro do Rodolfo com a Fleur de Marie, ele decide se transformar numa espécie de salvador dela. Ele quer salvá-la de todas as brutalidades que a vida a impôs, né? E aí ele a leva para um convento, ela aceita, quer mudar também de vida, e aí acaba até se tornando uma das melhores freiras, né, desse convento. E o romance mostra algumas características muito interessantes. Primeiro que a sociedade julga a Fleur de Marie pela conduta que ela tem, pelos comportamentos, pelo vocabulário, pelos trejeitos dela, porque ela tem uma trajetória diferente. Mas, ao mesmo tempo, o romance nos mostra como que ela embora não de forma determinante, mas de forma dinâmica, mas ela é o resultado da trajetória histórica, da trajetória social que ela teve, das situações de violência que ela acumulou por toda a vida. E aí, ao mesmo tempo, o romance também nos mostra a impossibilidade dessa mulher de se ajustar, de caber nos paradigmas dos discursos religiosos a ela apresentados, né? Então, ela precisa se conformar, ela precisa se formatar dentro daqueles novos paradigmas, mas o seu percurso biográfico a impede de se ajustar confortavelmente naqueles pressupostos. E aí o romance mostra justamente essa impossibilidade. Claro, e aqui eu repito a questão, não é que a vida dela de violência determine um final trágico, mas dinamicamente um final trágico é infelizmente o mais provável para ela, porque a sua trajetória ela a transformou de forma vitalícia. Sua infância, a infância da Fleur de Marie, a afetou perpetuamente. Então ela não consegue abrir mão dessa história para caber num discurso religioso e ignorar todas as memórias, ignorar todos os traumas que foram acumulados em vida. Então esse romance também é muito interessante para a gente perceber como que certas teorias tradicionais podem violentar um sujeito, podem violentar um indivíduo, na medida em que
despreza sua trajetória, despreza seus percursos de vida. A teoria crítica não. A teoria crítica abraça todas essas condicionantes históricas como uma forma de reafirmar a singularidade daquele sujeito, a peculiaridade daquele indivíduo. Então, o teórico crítico, portanto, ele é um teórico que se abre para tudo isso. Ele busca uma compreensão do todo daquele ser humano, ele busca uma compreensão daquela trajetória. E justamente por isso, ao contrário do teórico tradicional, que se coloca no alto das abstrações, se pintando como desconectado de todo mundo, ele se concebe como alheio a todas as condicionantes históricas. O teórico crítico não. Ele se entende como resultado das condicionantes históricas, ele se reconhece como um sujeito histórico em um processo histórico que o molda, e justamente por isso ele passa a trabalhar pelo redirecionamento das injustiças sociais, pela transformação, pela melhoria da estrutura social, pela defesa da libertação dos oprimidos, pela defesa de uma estrutura social justa e equalitária. É essa a orientação da teoria crítica. Uma teoria que reflete, nos equipa intelectualmente para que a gente possa mudar o curso da história, para que a gente possa promover transformações sociais. A ciência agora, ela deixa de ser neutra. A ciência, ela deixa de se colocar num patamar para além da história. Ela se conecta sensivelmente com a história e com as suas intempéries e com as suas injustiças. E justamente por isso, o teórico crítico se sensibiliza pela defesa de uma melhor praxis social, pela defesa de uma melhor vida em sociedade. O próprio Adorno vai dizer, no seu livro Dialética da Negatividade, algo muito interessante para nós, que é o seguinte: ele diz que é preciso rejeitar qualquer visão sistêmica ou totalizante da sociedade. Quer dizer, apenas rejeitando essas visões sistêmicas, pretensamente totalizantes do real, nós podemos evitar que Auschwitz se repita, que o campo de concentração e extermínio da Alemanha nazista se repita, e que outras intempéries do mesmo nível se repitam. Então, apenas se abrindo para as manifestações empíricas, apenas se abrindo para os traumas, para as dificuldades, para as injustiças sociais vividas por cada sujeito, nós podemos finalmente superar essa época de violência, porque esses discursos totalitários e autoritários, eles acabam promovendo isso. A única forma de um discurso totalitário se manter inquestionável é desprezando as especificidades da vida em história. E dessa forma a gente vai cimentando as violências que nós já acumulamos nos últimos séculos. Bom, então esse vídeo é para fazer uma defesa mesmo do pensamento crítico, como uma forma de lidar melhor com o outro. Não que a gente vai compreender tudo, mas que a gente se abra para essa compreensão mais empática, mais solidária, mais dialógica, que reconheça a vida em sociedade como um inacabamento e não como um palco de concepções universais que precisam ser desesperadamente defendidas. A vida em sociedade, ela assume infinitas variantes que tornam certos conceitos universais frágeis, que questiona essas concepções gerais do mundo. Então que a gente se abra em um pleno inacabamento, respondível e dialógico para o bom convívio para com o outro. Bom, esse é um vídeo de apresentação, é claro, né? Eu ainda pretendo nos próximos vídeos dar sequência a outros temas com base nesse pressuposto do pensamento crítico. Então, para quem ficou até o final, espero que a gente se veja semana que vem e muito obrigado pela atenção.